A FM Esperança apresenta agora Sociedade e Cidadania. Boa tarde. No quadro Sociedade e Cidadania de hoje, nós vamos conversar com o escritor, pesquisador e jornalista Moisés Matias. Ele está acompanhado do pastor Moisaniel, da Igreja Batista da Coab. É um prazer recebê-los aqui na Rádio Esperança FM. Professor Moisés Matias, boa tarde. Boa tarde, Marina. Boa tarde aos ouvintes dessa emissora. É uma grande alegria participar desse programa. Pastor Moisaniel, da Igreja Batista da Coab, também é um prazer lhe receber aqui. Boa tarde, Marina. Boa tarde, Moisés e a todos os ouvintes. Também é um prazer para nós estarmos aqui nesta tarde, nesse programa de grande audiência do nosso estado. Jornalista Moisés Matias, o senhor é um grande defensor, né, do meio ambiente, e as suas escritas falam sobre isso. É verdade, Marina. Na verdade, eu sou do Acre, nasci numa cidadezinha lá no meio da Amazônia, chamada Tarauacá. Convivi até os 21 anos com Marina, com Chico Mendes. Marina Meu pai era Silva, muito né? envolvido na questão ecológica. Eu ajudei a criar uma série de histórias lá do Acre. E vim para o Maranhão em 87, aqui me instalei, formei jornalista. E viajei o Maranhão todo como fotógrafo, como jornalista, escrevendo matérias, e descobri um estado maravilhosamente rico, farto, generoso e ao mesmo tempo com uma pobreza gritante, com os indicadores sociais assustadores. E diante dessa análise, dessa situação, como jornalista, eu vi a necessidade de um projeto inovador que enfocasse a eficiência do modelo ecológico. Então eu criei um sítio ecológico, escrevi um jornal ecológico, publiquei algumas coisas sobre esse sentido, e tenho livros que tratam disso, um livro que trata Sítio Ecológico, um guia para salvar a terra, o outro Ecologia e Criatividade, e a gente fala dessa história, escreve em blog, enfim, contribui para que a sociedade descubra como é bom morar em um estado bom e como isso pode ser benéfico para a nossa qualidade de vida e nosso bem-estar. Todas as pesquisas que o senhor já fez aqui, qual que lhe chamou mais atenção? Conte aí para o ouvinte da 100,9. Marina, o mais interessante foi o processo de criação de um sítio ecológico que fosse ao mesmo tempo uma síntese do que nós podemos fazer de melhor para benefício da nossa saúde e benefício da preservação. É um sítio ecológico de 3 hectares, situado a 20 quilômetros do centro de São Luís, que mostra como o Maranhão é rico e como isso pode ser benéfico, essa riqueza pode ser distribuída de forma ágil em curto tempo para quem precisa dessa terra. Então o sítio chama-se Panacuí, é um espaço, é um museu aberto, um espaço de visitação, um espaço de prática ecológica, e as pessoas podem visitar e lá comprovar como o estado é rico e como isso faz bem, a preservação, a prática ecológica, a vida ecológica faz bem para o estado, para a região e para as pessoas. O senhor também é professor da universidade, já militou, eu não sei se está militando ainda, né, como professor em universidades. Eu fui professor por vários anos na UFMA, no SEUMA, mas por razões profissionais eu tive que parar de ser professor convencional. Hoje eu sou professor informal, eu recebo pessoas lá no sítio onde eu ministro aulas, vivências e cursos, e enfim, professor é como um sacerdócio, sempre professor. Ok. Agora o senhor tem mais um título, né? Ganhou mais um título. Você é servo de Deus. Aleluia. Conte aí para o ouvinte da 100,9 como aconteceu isso. Marina. É um homem tão estudioso, inclusive o senhor foi meu professor no curso de jornalismo e já fez tantas pesquisas, já estudou tanto, né? E de repente o senhor, né, se depara, né, com o autor do universo. Marina, eu tenho 48 anos e há 3 anos eu fui chamado para o caminho do Senhor, como servo do Senhor, e digo para você que essa tem sido a minha viagem mais importante. Aos 45 anos eu era um homem do mundo, um estudioso, um homem racional que pensava o mundo na lógica da academia, da racionalidade, e via a vida do homem comum aí, distante da presença do Senhor. Aos 18 anos, meu pai era evangélico e eu estava numa igrejinha, meu pai era religioso.
E eu estava numa igrejinha ajudando ele, e filho, sempre ajuda o pai na obra do Senhor. E um dia eu tive um pensamento. Eu pensei, puxa, mas aqui dá muito trabalho, é muita coisa que fazer. É reunião toda hora, quase não tem tempo. Eu quero namorar, quero passear, quero viajar, né? Eu acho que isso aqui é coisa para quem tem 40 e poucos anos. Já descansou e vai servir ao Senhor, né? Aí há 3 anos atrás, quando eu me vi na presença do Senhor, eu senti a corda no meu pescoço, como se Deus tivesse dito assim: ah, você quer assim? Pega, te dou corda, vai embora. Aí ele pegou a corda, agora é minha hora, vem cá. Então agora, Marina, eu estou servindo ao Senhor, estou no caminho da fé, estou com muita disposição de servir ao Senhor, porque eu tenho a necessidade, Marina, de fazer o que eu não fiz dos 18 anos aos 45 anos, não é? Então, estou muito feliz por estar servindo ao Senhor, por estar na companhia do pastor Moisaniel na igreja de BC, por ter conhecido uma outra família, uma família maravilhosa. E isso me dá grande alegria, grande satisfação. E se eu fosse falar dos títulos dos trabalhos realizados, eu diria que essa é a minha missão número 1, a mais importante. E eu penso que eu vou fazer isso o resto da minha vida, na glória do Senhor. Pastor Moisaniel, então o senhor aí dando apoio ao professor, ao jornalista Moisés Matias, nesse momento tão importante quando ele conheceu a Deus. É verdade, eu tive o privilégio de conhecê-lo no bairro, né? Ele não ainda congregava conosco e aí tive um contato como pastor interino da igreja no bairro em que ele estava, e ele estava então frequentando lá, e em uma noite ele nos procurou e nós começamos então a conversar, e realmente vi como Deus, ele é um Deus maravilhoso e que se manifesta de forma tremenda. E quando eu ouvi a história de Moisés Matias e vi que ele era uma pessoa intelectual, e a gente sabe da dificuldade que é para um intelectual realmente apreender Deus, e quando ele chegou e que eu vi a disposição no coração dele, nós nos colocamos então junto com ele, ombreado, para que ele pudesse então caminhar na fé. E Deus tem nos honrado, né, com assim, ideias brilhantes, com ensinamentos, né, e a própria experiência que o Moisés teve com Deus, né, não foi um chamado comum, né. Deus, como o apóstolo Paulo, né, que era um grande erudito, teve ali que ir ao chão e Deus levantar de forma sobrenatural. Então Moisés também foi assim, né. Deus chamou assim de forma muito particular o Moisés com uma experiência que hoje ele traduz também em um livro, né, que é a Caminhada. É uma honra tê-lo na minha igreja, né? Ele está sendo discipulado? Sim. Nosso primeiro trabalho com Moisés, quando o encontramos, foi realmente discipular, levá-lo ali ao conhecimento da palavra, né, para que ele pudesse ter essa consolidação, né, e então desenvolver aquilo que Deus tem no coração. Tu sabe, né, que ele é um homem de muitas ideias, né, e isso ele tem trazido também para o mundo cristão, né? Tem muitas ideias. A sua igreja é batista, né? Igreja Batista. Pastor Moisaniel. Sim. Fale do endereço, fale dos dias de culto também. Isso. A Igreja Batista Coab se encontra ali na Avenida 19, né, no coração da Coab, ali por trás da Big Ben, número 20. Nós temos culto na quarta-feira, que é o chamado culto da vitória, na sexta-feira a ministração da palavra, e domingo a escola bíblica, e 18h30 o culto de celebração ao Senhor, né? Então estamos aí convidando a comunidade, temos trabalhado lá em Coab, né, com vários projetos. Hoje eu vejo que nós não levantamos só uma bandeira denominacional, hoje o nosso interesse é pela promoção do reino, né? Importante isso aí. Professor Moisés Matias, jornalista, escritor,
tenho orgulho de dizer que o senhor foi meu professor. Foi e continua sendo, né? Eu tenho uns trabalhos aí que eu vou precisar aí da sua orientação. Diante de tudo que o senhor viveu como fotógrafo, como pesquisador, como jornalista, como estudante, uma pessoa que estudou muitos livros, fale dessa sua experiência com Deus, esse momento, o que foi que você sentiu, o que foi que você ouviu, o que aconteceu? Marina, Deus não existe para o intelectual. A intelectualidade, a racionalidade é uma barreira enorme, porque ele procura explicar Deus pelas razões do homem. Então Deus não existia. Hoje eu sei que Deus, como havia uma promessa, Ele estava cuidando de mim, estava zelando, estava tratando, estava protegendo, porque uma obra iria se cumprir. Mas eu não via, não percebia e não dava atenção à presença de Deus na minha vida. Até que um dia eu vivia sempre buscando, Marina, procurando, com um enorme vazio no peito, uma insatisfação enorme. Eu procurava suprir isso na política, na literatura, na escrita, no discurso, na abordagem social como militante político, mas não conseguia. Aquele buraco aumentava, aquela insatisfação aumentava, até que através da ecologia, fazendo o trabalho da ecologia, eu me descobri um pouco mais sensível à espiritualidade. E um dia eu, numa situação, há 3 anos atrás, no velório da minha mãe, na hora da saída do caixão, eu ousei levantar as mãos e clamar ao Senhor ali por aquela vida, né? Nesse momento, Marina, eu senti uma força muito grande, um peso muito grande, um fogo ardendo nas mãos. E eu não sabia o que era, baixei as mãos e fiquei assustado, procurando entender o que era aquilo. Depois desse episódio eu fui para a literatura oriental, a literatura de poder nas mãos, a literatura que encontrei às mãos, reuni um monte de livro, fiz uma retirada de 3 dias num determinado local e fui estudar aquilo ali. Entre os livros estava a Bíblia. E depois de ler aqueles livros, ler sobre Jorreis, sobre o Reiki, sobre um monte de história, eu descobri que aquilo era o poder de Deus agindo na minha vida. E quando eu peguei a Bíblia, o Salmo número 1, que diz: deleita-te no Senhor, eu percebi que aquele filão que eu deveria beber, e daí comecei a ler a Bíblia, li a Bíblia como desesperado. Em poucos dias eu tinha lido todos os livros, estava lendo as cartas de Paulo, e buscando, uma sede muito grande, mas muito desconfiado, Marina, porque o intelectual ele tem medo de dizer que é fraco. O intelectual ele gosta de dizer que sabe tudo. Então eu não procurava pessoas, eu não tinha orientador, eu não tinha guia espiritual, eu estava por mim. Infelizmente que eu estava com a Bíblia, e Deus foi me dando lições, foi me dando aprendizagens, foi me dando experiências para que eu comprovasse essa necessidade. Daí foi um passo, eu tive que procurar igrejas, procurar denominações. Eu estava ainda nessa época da Igreja Católica, mas aí as dificuldades espirituais de busca na Igreja Católica eram muito, eu tive que sair até chegar na Igreja Evangélica, na Igreja Batista, onde estou agora. Me sinto plenamente satisfeito buscando o caminho do Senhor e me sentindo realizado na aprendizagem, na experiência, na busca da intimidade com o Pai. Em uma outra entrevista que o senhor me concedeu, o senhor falou que, diante de todos os livros que o senhor já estudou, mas o senhor não tinha encontrado o poder, né, do Espírito Santo. É tremendo, Marina, porque na vida do homem intelectual, Deus não existe, logo Deus não existe como poder na vida do homem, né? Mas aí quando você percebe a presença do Senhor, você começa a ver Deus agindo na tua vida. Deus se revela por sonhos, Deus se revela com poder nas mãos, Deus se revela por pessoas, por palavras, por um texto de um programa de rádio, uma frase no muro. Um irmão chega e fala para ti, você vê a presença de Deus real ali agindo na tua vida. Deus se revela te curando, te dando livramento, te dando salvação, e você vai percebendo, isso é Deus, e de repente você vai estudando e percebe que Deus é real, que o mundo espiritual existe, que Deus está ali perto, né? Quando você começa a escrever
escrever sobre... Então eu comecei, pesquisador, comecei a escrever sobre essa experiência num livro que estou ainda trabalhando nele, chamado Onde e Como Encontrei Deus. Só que quando eu começava a escrever sobre o capítulo, eu tinha que vivenciar aquele capítulo. A palavra de Deus é muito clara, você não pode falar daquilo que você não conhece. E eu que escrevia livro por meta, 3 meses esse livro estará pronto, tentei fazer isso para Deus, e Deus disse, não é assim não. Vou lhe dar um caminho para você fazer e você experimentar de cada palavra que você está colocando no papel. E eu fui escrevendo e tive que escrever, tive que experimentar, e aí a gente passa por aquele todo processo de descobrir que não sabe nada, não é? E de se ver muito fraco, muito frágil, não é? De morrer, literalmente, morrer o homem velho morrendo, e você como criança aos 45 anos se sentindo criancinha, inseguro, frágil, precisando de uma mão, precisando de um apoio, porque você não sabe a quem recorrer, e aquilo tudo é muito novo e você não pode ter medo porque tem que avançar, mas aquele nascimento é um nascimento que dói, é difícil, é complicado, mas felizmente tivemos força, encontramos o pastor Moisaniel, um homem do coração puro, a quem tive confiança de chegar. Eu não me ajoelhava, Marina, eu não chorava, eu não me emocionava, eu era muito duro, e graças a Deus eu superei essa história. Hoje me ajoelho na presença do Senhor, né? Clamo na presença do Senhor, choro na presença do Senhor com toda a liberdade, porque para servir a Deus é preciso servir ao Deus em espírito e em verdade. O senhor me falou que Deus lhe inspirou, né, a fazer uma caminhada juntamente com outros irmãos, as pessoas que desejam ir. E nessa caminhada vocês praticam um exercício, claro, automaticamente, e refletem sobre a palavra de Deus, citam parábolas, né, da Bíblia Sagrada e etc. Marina, eu estava na busca, eu estava com a Bíblia, eu estava buscando as respostas espirituais e não sabia para onde ir e não via como aumentar essa experiência. Então um dia, inspirado por Deus, eu comecei a fazer uma caminhada noturna de 3-4 horas. Eu saía uma vez por mês na lua cheia, com a Bíblia debaixo do braço só, e orava e cantava e lia a Bíblia e caminhava e me colocava na presença do Senhor, e Deus foi me mostrando que aquele caminho era o caminho que Ele queria falar comigo. Lá Ele queria me tocar, Ele queria me dar experiência, e eu fui vivenciando a experiência, e Deus foi mostrando que, como eu não tinha um pastor e tinha toda a minha desconfiança, Ele disse, olha, eu vou te servir, e eu fui buscando a água que o Senhor me colocava à disposição. Cada viagem uma experiência, cada experiência uma lição, cada lição uma grande aprendizagem, e aquilo foi me motivando para ir cada vez mais fundo. Eu achava que estava caminhando na noite, mas eu estava fazendo uma caminhada espiritual profunda. Depois da primeira vez veio a segunda, a terceira. Depois de 1 ano de caminhada, eu cheguei para o Senhor lá no caminho e disse, Senhor, eu estou aqui caminhando agora sozinho, é para continuar essa caminhada? E Deus me colocou na minha cabeça o seguinte pensamento: são só 3 horas, uma vez por mês, por que não? Então eu continuei a caminhar. Na outra caminhada tinha um irmão, servo de Deus lá da igreja, que estava caminhando, que caminhou comigo mais 1 ano, o senhor Domingos, lá da região do Coquilho, a quem eu mando um abraço. Esse homem foi enviado por Deus, caminhou comigo, me mostrou como servir, me falou de um propósito que ele fez por 3 meses, só comendo, dormindo e orando. E eu digo, como é que um homem pode fazer um propósito de 3 meses? Eu não posso fazer um propósito de uma caminhada mensal. E essa caminhada, então, depois de algum tempo, veio o irmão Sebastião Cantanhede, lá da igreja de IBC, que veio com o propósito firme de fazer 7 caminhadas para ter intimidade com Deus. Este irmão, Marina, é um irmão abençoado, que ele trouxe uma estratégia para a caminhada, que é: quem entra na caminhada com um propósito firme para fazer 7 caminhadas, sai de lá caminhante. Então assim a caminhada se transformou, Marina, em uma estratégia de formação de desbravadores para Deus. Marina, tem muita gente nas nossas igrejas, pessoas que estão com 15, 16 anos, que não tiveram uma experiência com Deus, que vivem com dificuldade na igreja, que vivem na superficialidade da palavra e que não sentem o poder do Espírito Santo, que não exerce o poder que Deus lhe deu. Então a caminhada é um recurso que consegue fazer com que essa pessoa avance nesse sentido, porque
proporcionam um experienciar direto com o Espírito Santo de Deus. Então essa caminhada hoje é um recurso que a gente coloca à disposição dos irmãos que querem ter uma experiência de intimidade com Deus, que querem vivenciar o poder de Deus em suas vidas, que eles entrem para a caminhada, façam a caminhada, entrem em contato comigo, com o pastor Moisaniel, com os outros irmãos que podemos dar o telefone, e diga assim: olha, eu quero ter uma experiência sobrenatural com Deus, eu quero que Deus fale comigo. A caminhada, entre outras estratégias, pode facilitar nesse sentido. Professor Moisés Matias, foi um prazer lhe receber aqui na Rádio Esperança FM e lhe parabenizar pelo seu encontro com Deus. Foi um prazer ter a presença aqui do pastor Moisaniel também. Marina, eu que agradeço, é uma honra participar desse programa, falar com os ouvintes dessa importante emissora de rádio e dizer que as pessoas que quiserem entrar em contato com a caminhada podem ligar para Tiago no telefone 8841-1770 lá na Cidade Olímpica, Sebastião Cantanhede no telefone 8826-2246 na Pirâmide, Veneraldo Costa no telefone 81290180 na região Itaquibacanga, ou então comigo e com o pastor Moisaniel no telefone 99710903. E é uma alegria. Essa caminhada pode contribuir para que as pessoas descubram o poder de Deus. Esperamos que em pouco tempo essa caminhada esteja distribuída não só nos 4 cantos da ilha, como ela já está, Marina, mas principalmente nos 4 cantos do Maranhão, para que vidas venham ser salvas e resgatadas para o reino do Senhor. E também é um prazer imenso, né, realmente estar nesse programa e poder estar aqui compartilhando desse momento abençoado da vida de Moisés Matias. E estamos aí fazendo um convite a todos os ouvintes que quiserem conhecer, né, o nosso ministério. Estamos ali na Coab, Avenida 19, número 20, né, e temos culto lá quarta, sexta e os domingos. Ok, obrigada. No quadro Sociedade e Cidadania de hoje, conversamos com o escritor, pesquisador e jornalista Moisés Matias e o pastor Moisaniel, da Igreja Batista no bairro da Coab. Uma ótima tarde a todos. A FM Esperança apresentou Sociedade e Cidadania.